Oi, gente. Esse negócio de gravar vídeo me pega, porque eu nunca sei pra onde olhar. E é horrível gravar sem tá... Porque o certo é olhar pra cá. Mas se eu olhar pra cá, eu não tô me olhando. Pelo menos eu preciso me olhar. Enfim, esse vídeo vai ser... Eu não sei nem por onde começar, por onde terminar, como vai ficar. Mas vai ser um vídeo pra mim contar... Toda vez que eu apareço aqui é pra contar alguma coisa, né? Algum testemunho sobre o que Deus tem feito na minha vida. E Deus me incomodou pra mim falar algo. Deus falou comigo e com o Eric esse ano por diversas vezes, de diversas formas. Mas teve uma vez em específico que eu estava na quinta-feira. Hoje é domingo, na quinta-feira. Eu estava no hospital, estava pagando algumas coisas da minha galeria, porque minha galeria estava muito cheia. Aí, enquanto a médica não me chamava, eu estava lá, né, apagando algumas coisas e me deparei com esse vídeo. Desde então, mandei pra minha mãe ontem um vídeo. Desde a hora que eu vi o vídeo, eu não conseguia parar de chorar, de me emocionar por tudo que Deus fez esse ano na minha vida e na vida do Eric, na vida da nossa família. E no final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo que eu estou falando, onde Deus falou com a gente, só pra vocês entenderem o contexto desse vídeo. No começo do ano, foi um ano um pouco conturbado no começo do ano pra gente. Por quê? Nós tínhamos acabado de sair da casa que a gente morava, que eu e o Eric mora de aluguel, e lá o aluguel tava muito caro pra mim, porque é só eu e o Eric. Até então só era eu e o Eric, e o aluguel tava muito caro. E quem paga aluguel sabe que, tipo assim, parece que não vence de 30 em 30 o aluguel, parece que vence de 10 em 10. Você piscou, já passou o mês e você tem que pagar o aluguel de novo. E estava me incomodando muito pagar um valor muito alto de aluguel naquela casa, só pra mim e pro Eric. Não tinha uma necessidade, até então não tinha necessidade, estava me incomodando muito. Eu falava pro Eric, desse jeito a gente nunca vai conseguir juntar dinheiro, nada, porque a gente tá pagando muito alto. A gente pagava parcela do carro, aluguel, várias outras coisas, que é sustentar uma casa muito difícil. Tava me incomodando muito, eu já tava ficando desesperada, aflita. Eu falei, a gente precisa encontrar outra casa. Daí, no desespero, né, a gente encontrou uma outra casa. A casa em si era bonitinha, o problema era o quintal. E minha mãe falava, Bruna, você tá cega, você não tem que ir pra essa casa, você não tem que ir pra essa casa, que não sei o quê. Mas eu queria me livrar do aluguel alto, às vezes o barato sai caro. E a gente se mudou. A gente já começou a bola de neve aí, porque a gente teve que sair da outra casa, era alugada por imobiliária, então a gente teve que pagar uma multa muito grande pra sair da casa e dar o calção na casa que a gente estava entrando. Mas enfim, a gente fez isso, aí a gente passou por um momento bem delicado, onde a gente ficou bem apertado financeiramente bem apertado mesmo. E a gente tinha isso, tipo assim, janeiro, fevereiro. Em março, nós tínhamos o nosso casamento, a festa de casamento. Porque a gente já casou no civil, mas a gente tinha feito um contrato de um espaço que a gente tinha que casar lá. E se a gente não casasse, a gente tinha uma multa de 8 a 16 mil pra pagar. Eu falei, pô, Henrique, é loucura, porque a gente vai casando ou não casando, nós temos uma dívida pra pagar. Então, melhor a gente casar e usufruir, né, e pagar, do que só pagar a multa da rescisão de contrato. Mas o problema é que a gente não tinha esse dinheiro, não tinha, é impossível a gente ter o dinheiro, fora que não era só o salão, é roupa, é vestido de noiva, é sapato, é roupa do noivo, é tudo, lá era só o salão. Então a gente tinha 1 milhão de coisas à parte pra pagar. Mas era o meu sonho e a gente ia ter que pagar casando ou não. Daí foi muita dificuldade, muita dificuldade. No último minuto do segundo tempo, nós conseguimos emprestado. Pagamos lá o casamento e foi maravilhoso. Foi uma experiência única. Nós estávamos até dispostos a vender nosso carro para pagar, né, o casamento, porque a gente ia ter que pagar, casando ou não. Aí eu falei, vamos vender o carro, depois a gente financia outro e fica nisso mesmo. Mas por fim deu certo, nós conseguimos pagar lá, casamos, tudo bonitinho. Foi maravilhoso, foi um sonho que Deus realizou e foi tudo perfeito. Isso nós casamos dia 25 de março. Mas pra quem já tava endividado, ficou pior ainda, né? Ficou pior ainda. Aí eu tava começando...
Eu vou falar resumidamente, depois possa ser que eu faça um vídeo contando essa outra parte, detalhadamente. Eu tava começando a me sentir muito mal naquela casa. Tudo naquela casa, nós tínhamos nem 2 anos de casado, então era tudo novo. Tudo naquela casa começou a queimar, começou a estragar. Tipo, nossa TV, 1 ano de uso, pifou. A gente ficou sem TV, a gente ficou uns 6 meses sem televisão, porque a gente não tinha condições de comprar. E é horrível, né? Ficar sem televisão. Porque a televisão, querendo ou não, é uma companhia. Eu mesmo deixo a televisão ligada e vou fazendo as coisas dentro de casa, porque a televisão é uma companhia. Nós ficamos 6 meses sem TV, fora outras coisas, começou a quebrar, dar errado. Eu me sentia muito mal naquela casa. Eu só chorava. Falava pro Eric que eu tava arrependida, que se desse, a gente voltaria pra outra casa, porque eu tinha muito medo de ficar naquela casa. Acontecia muitas coisas sinistras e não tinha como, porque a gente estava muito apertado, não tinha como a gente ir pra outra casa, não tinha, porque a gente não tinha dinheiro pra dar de calção, não tinha o que fazer, e eu só chorava. Tinha vez que o Eric saía pra trabalhar, que eu ficava sozinha em casa, eu não aguentava mais, não aguentava. E aquilo tava me fazendo muito mal, muito mal. E isso foi, tipo, logo depois que a gente casou, tal, começou a piorar. Daí eu comecei pra igreja, e eu nunca fiz campanha. Nunca fiz campanha, nada. E eu peguei e falei assim pra Deus: Senhor, o Senhor sabe das minhas condições, que se eu tiver que alugar uma casa agora e ter que dar um depósito de R$2, eu não vou ter. Eu não tenho dinheiro nenhum pra dar de calção em outra casa, pra dar depósito, mas o Senhor sabe o quanto eu preciso sair daqui. O Senhor mesmo falou que era pra mim sair daqui, que eu preciso sair daqui o quanto antes, mas o Senhor sabe das minhas condições, o Senhor sabe que eu não tenho condição nenhuma. Se o calção for R$2 atualmente, eu não tenho isso. Ai, Bruna, mas você é dona de loja, o Eric não trabalhava? Gente, mas quando você tá passando por uma prova, você tá passando por um momento difícil, parece que tudo se fecha, tudo se complica. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Foram dias horríveis dentro daquela casa. E eu falei pro Eric, a gente mora em Osasco, mas a sede que a gente tava indo, da De Refúgio, era lá no Jardim Mutinga. Aí eu nunca fui de fazer campanha. Aí eu comecei a fazer uma campanha de terça-feira. Toda terça-feira eu falei: Senhor, essa campanha é em prol da minha casa. Eu creio que o Senhor vai preparar um lugar pra gente morar e pra gente sair daqui. Eu creio. E eu não contei o testemunho ainda na igreja, eu preciso contar. Por incrível que pareça, as coisas começaram a dar certo a partir dessa campanha. Esse vídeo que eu falei que eu vou deixar no final desse vídeo, foi através dessa campanha que Deus falou tremendamente com a gente. Deus falou que ia fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Foi um dia, assim, foi uma noite sobrenatural esse culto. Esse culto foi diferenciado. E, pra honra e glória de Deus, nós encontramos essa casa que eu estou atualmente, melhor do que a primeira casa que eu morei, melhor do que a segunda. E a gente tá nessa casa, nós conseguimos alugar essa casa sem dar R$1. Por incrível que pareça, a gente não precisou dar nem R$1 de calção, de depósito. A gente só entrou e pagou depois de 1 mês que a gente já tava morando na casa. Foi um milagre de Deus, foi uma preparação, porque é impossível. A casa é ótima, perfeita, é bem maior, bem mais espaçosa. Foi literalmente preparação de Deus, porque isso é impossível de acontecer. Mas quando você pede pra Deus, quando você faz um propósito, quando você busca de todo o coração, Deus faz o impossível acontecer. E esse era o meu impossível, e Deus fez esse impossível acontecer na minha vida. A mulher não fez nem contrato, não fez nada, alugou de boca pra gente uma casa maravilhosa. Depois até posso fazer um tour. Uma casa maravilhosa, não precisou de calção, não precisou de nada, A mulher não pediu uma indicação, não pediu nada, só alugou. Isso é coisa de Deus, literalmente. Daí, nesse culto que eu e o Eric fomos, na campanha, né, nesse dia da campanha, Deus usou o pastor Abner pra vir falar com a gente, que Deus via a gente descer numa escada, a gente tava numa escada rolante, super tristes e cabisbaixo.
por tudo que estava acontecendo na nossa vida, por toda a situação que a gente estava passando. E eu sou uma pessoa muito difícil de me abrir. Eu não consigo confiar nas pessoas para falar as coisas, nem pra pedir ajuda, nada, não consigo. Porque eu tenho certeza, se eu chegasse na minha mãe, no meu pai, na minha sogra, em qualquer outra pessoa da família, falasse: eu e o Eric estamos passando uma dificuldade, nos ajude, eu tenho certeza que eles moveriam céus e terra e nos ajudaria. Mas na minha cabeça é o seguinte: eu e o Eric casou, nós saímos da casa dos nossos pais, nós temos que enfrentar as coisas junto, entendeu? Não ficar recorrendo a terceiros e tal, porque a única pessoa que poderia ajudar a gente naquela situação era Deus. E Deus viu o quanto nós estávamos mal por estar passando por aquela situação, quanto aquilo estava prejudicando a nossa vida, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paz naquela casa. E Deus pegou e falou que via a gente cabisbaixo, triste, descendo uma escada, mas que essa escada era muito alta, com muitos degraus. E a gente descia, assim, a um nível que não batia nem sol, que a gente estava no fundo do poço, assim, não tinha muito o que fazer. Mas que Deus estava tomando pelas nossas mãos, e subindo com a gente até a superfície. Que esse ano de 2023, os céus iriam se abrir para nossa casa, para nossa família. Deus falou literalmente: esse ano de 2023 eu abro os céus e subo com vocês. E a gente tomou posse daquela palavra e daquele dia em diante a nossa vida se transformou. Logo em seguida a gente já encontrou a casa, a gente já se mudou. E quando Deus está falando com a gente através da vida do pastor Abner, ele fala assim: o homem diz que não, mas eu, Deus, digo que sim. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu tomei posse de exatamente tudo que Deus havia falado ali pra gente. Eu estava crendo, né? E os dias foram se passando, tudo foi se encaixando, as coisas foram fluindo. E no começo do ano, tipo assim, tava tudo pra ser um ano ruim pra gente. Tudo pra ser um ano ruim, mas através de uma atitude nossa, tudo se transformou. Esse ano de 2023, de longe, foi o melhor ano da minha vida. O melhor ano, literalmente. Deus transformou a minha vida da água pro vinho, em todos os aspectos, aspecto espiritual, financeiro, minha saúde, em tudo. O médico disse que se eu quisesse ter um filho algum dia, eu precisaria iniciar um tratamento, né? E minha mãe sempre pedindo um neto. Eu falei: mãe, eu vou ter um filho com 30 e poucos anos. Com 30 anos eu inicio meu tratamento. Pra mim, aí eu vou e tenho um filho, se Deus quiser eu vou ter. Mas eu não... Longe dos meus planos ter um filho. Agora. Até porque nós se arriscamos... Eu e o Eric se arriscou muito do meio do ano pra cá. O Eric estava trabalhando, eu estava precisando de muita ajuda, a gente não conseguia pagar uma pessoa pra ficar aqui na loja comigo, porque eu tenho uma loja online, né? Quem trabalha online é muito complicado ter um funcionário, porque oscila muito. Um mês tá muito bem, outro mês às vezes não. Quem trabalha com vendas é um pouco complicado por conta disso. Daí eu não conseguia pagar um funcionário por conta disso, né? Aí o Eric saiu da empresa que ele tava trabalhando, porque também não tava compensando mais. Ele saiu da empresa que ele trabalhava pra gente se dedicar totalmente à loja. Daí, tipo assim, eu falei pro Eric: possa ser que no começo a gente vai passar algum aperto, mas a gente tem que pensar no futuro e que as coisas vão se encaixando, como já estão se encaixando. Aí ele foi lá, saiu da empresa. Mas assim, eu e o Eric passar por uma dificuldade é uma coisa. Outra coisa é, tipo assim, ter uma criança na situação, né? Aí a gente já tava um pouco apreensivo, mas a gente falou: se Deus quiser, vai dar tudo certo e as coisas vão fluir. As coisas começaram a fluir tudo. Em julho, eu descubro que eu tô grávida. Os médicos disseram que eu precisaria fazer um tratamento. Eu e o Eric estamos juntos há 10 anos, a gente nunca se preveniu. E realmente, na minha cabeça, eu precisava de um tratamento, porque há 10 anos eu nunca engravidei. O médico já tinha visto meus exames e falou que ia precisar fazer um tratamento se eu quisesse engravidar. Então,
foi um baque pra gente, foi um baque, mas uma surpresa super agradável, maravilhosa, um presente da parte de Deus, porque depois que a gente descobriu do Zion, a nossa vida melhorou 1000%, as coisas fluíram muito mais mesmo. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado. Gente, teve uma vez que meu pai foi na minha casa, eu não tinha 5 reais pra comprar porque meu pai gosta muito de energético. Aqueles baseado mesmo, aqueles grandão Vibe, que é uns 6, 7 reais. Eu não tinha, a gente juntando moedas, e a gente não conseguiu comprar um energético, um refrigerante pro meu pai, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha. Teve uma vez que a gente precisou fazer compra pra casa, eu tinha um cofre, a gente quebrou esse cofre, tinha 100 e poucos reais, a gente foi no mercado com esse dinheiro, e era o dinheiro que a gente tinha pra passar o mês inteiro. Teve dias que a gente passou por momentos bem difíceis, e eu me emociono porque eu vejo a nossa realidade hoje totalmente diferente, Deus transformou a nossa vida da noite pro dia. Eu tava falando com o Eric ontem, é como aquela passagem da Arca da Aliança, quando ela chega na casa de Obed-Edom, ela transforma a vida deles em 3 meses. Em 3 meses eles foram transformados e renovados. E literalmente isso é o que aconteceu com a gente. Esses últimos 3 meses foram os melhores da minha vida, literalmente. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado, e tudo através da palavra dele. Deus ainda usa profeta na terra. Deus ainda não. Ele nunca deixou de cumprir e zelar pela palavra dele. Mas muitas das vezes a gente se decepciona, sai da igreja por certas coisas que a gente ouve, que a gente acha que é Deus falando, mas não é emoção do homem. E aí não cumpre, a gente quer culpar Deus. Mas Deus é responsável por aquilo que ele fala, não pelo aquilo que o homem está sentindo de te dizer. Ele é responsável pela palavra dele, e ele zela pela palavra dele. Aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Tudo o que Deus falou com a gente, tudo, literalmente tudo, ele cumpriu esse ano. Ele abriu os céus para minha casa, ele abriu os céus para minha família. O meu maior presente desse ano, sem dúvidas nenhuma, é ter meu filho, foi ter o Zion, porque para os médicos isso seria impossível. Eu teria que fazer um tratamento. Quem já viu meu testemunho sabe o tanto de dificuldade que a gente já passou em relação à minha saúde. Então, para os médicos eu ia precisar fazer um tratamento. E esse, de longe, é o meu maior testemunho, porque eu não poderia gerar, eu não poderia ser mãe nem tão cedo, a não ser através de algum tratamento. E Deus fez isso acontecer. Ele falou que ele iria fazer para todo mundo ver que ele faz a obra por completo. Ele não ia só me curar, ele também iria me dar essa dádiva de ser mãe, porque a obra dele é por completo. E esse ano nós fomos agraciados. Eu tô com o Zion aqui gravando um vídeo comigo, tá aqui na minha barriga, não para de se mexer, não para de chutar. As minhas lágrimas é de emoção, de gratidão a Deus, porque outrora a gente tava passando por um momento muito difícil, mas agora a nossa realidade mudou. Deus abriu as portas, Deus abriu os céus pra nossa vida. A gente já tem a loja. Gente, é muito difícil trabalhar com a internet. Trabalhar com vendas é muito difícil, muito complicado. Mas quando você coloca Deus na frente, Deus transforma tudo. Teve um dia que eu estava à beira da loucura. Peraí, que eu tô chorando muito, meu nariz tá entupido. Teve um dia que eu já tava à beira da loucura, de tanta dívida, de tanta coisa pra pagar, de tanto fornecedor. E giro de sapato não é um giro muito rápido. Eu não compro hoje 60 pares de sapato e vendo tudo amanhã. Tem loja que consegue. Essa ainda não era a minha realidade. Então demora o giro, tudo. Eu já tava à beira da loucura. Eu falei, Senhor, não dá. Tava uma bola de neve, 1 milhão de coisa pra pagar. E eu tava à beira da loucura. Esse ano eu falei, Senhor, eu fiz um propósito com Deus. Um propósito que tá doendo da minha carne até hoje, porque é 1 ano desse propósito. E assim, é pra você fazer um propósito com Deus que te doa, tipo assim, que vai te cutucar ali. Não adianta você falar, ai Senhor, eu vou fazer um propósito de 1 ano sem tomar café, sendo que você nem gosta de café, você só toma leite com Toddy. Não vai fazer diferença nenhuma. Então você tem que fazer algo, tipo assim, uma renúncia. Você vai renunciar a algo para Deus. E eu fiz isso.
E foi muito difícil, porque eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu vou enlouquecer, porque não tem nada que tira mais a nossa paz, não tem nada que não nos deixe mais aflito do que dívida, E tem dívidas que não tem o que fazer. Um exemplo, se você deixar de pagar a luz, eles vão cortar a sua luz. Se você deixar de pagar o aluguel, você vai ser despejado. Não é um cartão de crédito que você pode prorrogar a dívida, que depois você faz um parcelamento. Tem coisas que são fixas ali, são mensais. Se você não honrar com aquilo, você vai sofrer consequências graves, entendeu? E eu já tava em um nível, assim, de loucura. Foi aí que eu fiz esse propósito com Deus. E Deus nos honrou de uma maneira, assim, que em 7 anos de loja, esse é o primeiro ano que eu passo confortável, esse final de ano. É o primeiro final de ano que eu passo confortável, que eu e o Eric passa bem, que a gente conseguiu comprar nossas coisas, honrar com todos os nossos compromissos, com todas as nossas dívidas. A gente conseguiu comprar algumas coisas pro Zion também. E é muito gratificante. Se eu tivesse engravidado há um tempo atrás, eu estaria desesperada, porque eu não... Tipo assim, a gente não tava tendo condições de sustentar nós dois, no caso, eu e o Eric. Desculpa o latido da lua. Quem dirá, tipo, uma criança, um bebê. E, gente, esse vídeo aqui é pra falar, é pra agradecer o meu 2023, agradecer a Deus e falar das maravilhas de Deus. Eu tenho muita dificuldade de me expressar, eu tenho muita dificuldade de me abrir, de contar as coisas que Deus faz na minha vida, porque eu já sofri muito com isso, já sofri muito com obra de macumbaria pra me destruir. Eu não sei, eu nem sei, nem quero saber também, porque eu acho que se eu saber ainda é pior ainda. É quem é essa pessoa que tanto deseja o meu mal. Um pouco antes de Deus falar isso com a gente, comigo e com o Eric, que ele ia transformar a nossa vida, que esse ano de 2023 ainda, ele ia fazer coisas muito, muito grande mesmo. Lua, parou. Esse ano de 2023 ele ia fazer coisas muito grande, e os céus estariam abertos pra gente. Ai, não dá, meu Deus, não dá. Peraí que eu vou fechar aqui. Enfim, a lua não para de latir, tive que fechar a porta, mas eu tô morrendo de calor. Eu tenho muita dificuldade de me expressar, de me abrir, de contar as coisas, mas a gente tem que compartilhar e falar daquilo que Deus faz na nossa vida pra edificar a vida de outras pessoas, para as pessoas entenderem que ainda há profeta de Deus na terra, que o que Deus fala, Ele cumpre, a gente só precisa confiar, né? Confiar, entregar a nossa vida 100% a Deus, que o resto Ele fará. Aí ontem eu tirei uma palavra que diz assim, tá em Salmos 75. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as suas maravilhas. A gente tem que declarar as maravilhas de Deus, a gente tem que declarar e falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas para edificar a fé de outras pessoas, para as pessoas entenderem que quando Deus fala, Ele cumpre. Faça um propósito. Ainda mais agora que tá se encerrando um ano, vai começar outro ano. Inicia um ano com um propósito, entrega a sua vida ao Senhor, coloca tudo no altar de Deus, que Deus vai fazer coisas grandes. Do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E a gente tá encerrando esse ano de 2023 com o coração, eu tô encerrando com o meu coração muito grato. Foi de longe o melhor ano da minha vida, em todos os aspectos. Eu estou muito grata a Deus, muito grata. Aos meus olhos era impossível hoje, no começo do ano, se me perguntassem, nunca que eu ia imaginar. Aos meus olhos era impossível eu estar vivendo hoje o que eu tô vivendo, pelo que eu passei, comparado ao que eu tava passando no começo do ano. E no final do ano, eu tô encerrando esse ano cheio de gratidão por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito na vida da minha família. E a gente já encerra esse ano, iniciando 2024, em cima de outra palavra, de outro decreto que Deus falou pra gente. Deus falou pra gente que o que a gente viveu em 2023 não é nem 1/3 do que Ele tem pra fazer nas nossas vidas. Nesse ano que tá por vir,
e nos outros anos daqui pra frente. Então é isso, eu vou deixar agora aqui o vídeo do que Deus tinha falado com a gente. E esse vídeo é pra falar que o que Deus falou e fez na nossa vida, Ele cumpriu tudo, tintim por tintim. E eu estou aqui, eu sou um milagre. Eu sou literalmente um milagre de Deus. E eu carrego o meu milagre também, porque aqui, ó, Zion na minha barriga. Os médicos disseram que eu ia precisar fazer um tratamento, que eu não poderia engravidar naturalmente, e eu já tinha acreditado nisso, porque há 10 anos tentando não, há 10 anos não se prevenindo, seguindo a vida, deixando Deus me levar, e nunca aconteceu. Aí, quando Deus falou que Ele estava tomando nas nossas mãos e que os céus iam se abrir na nossa vida em 2023 e tudo iria fluir, literalmente tudo fluiu, tudo fluiu. Fluiu tanto que agora aqui o Zion está aqui. Esse é um vídeo de agradecimento a Deus e um testemunho. Sou um testemunho vivo. Há 2 anos atrás eu estava chorando, gravando um vídeo, porque Deus tinha me curado. E hoje eu estou aqui carregando no meu ventre o meu milagre e dizendo que Deus é um Deus que faz a obra por completo. Se Deus prometeu algo na sua vida, se você sente algo no seu coração, tenha fé que Deus jamais vai colocar no seu coração um desejo impossível de ser realizado. Feliz 2024, que Deus abençoe muito nossos planos, nossos projetos, e que tudo é para a honra e a glória do nome de Deus. Dá uma reguladinha no som pra mim, abaixa um pouquinho o retorno, anda no meio da igreja, você é anjo. Só você e anjo que pode andar aqui, mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer comigo, quando o homem fecha a porta, quando o homem fecha a porta, Deus abre o céu. Deus abre o céu. Olha pro Guilherme e fala pra ele, fala pra ele. Você é profeta, você aponta o dedo das pessoas e você profetiza. E mostra de novo, deixa eu ver. Meu Deus, Guilherme, saiba, hoje Deus usou um profeta para falar com você. Conte os dias, porque você vai viver um milagre sobre a palavra que saiu da boca desse servo de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus me levantou como profeta. Fala para ela, fala para ele, diga para ela: Deus me levantou como uma profetisa. Fala, 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 fala. Rafael, quando o homem fecha a porta, Deus está abrindo o céu para você agora. A igreja levanta a mão, abre a boca e dá muita glória para o nome do Senhor. Eu certo como vive Deus, Eric, Bruna. Eu vi nitidamente quando vocês estavam cabisbaixo e estavam sob uma escada rolante. Essa escada não era de 3 degraus, era imensa, e ela os levou. Essa escada desceu e levou o casal a uma profundidade abaixo do nível da terra, que nem raio de sol ali chegava. Diz o meu Senhor para vós, hoje, diante de todos os olhos aqui presentes, os ouvidos que escutam o oráculo, eu, Senhor vosso Deus, digo: agora tomo pelas vossas mãos o altar. Levanta a mão na direção deles. Se há um lugar em que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo com maior facilidade, é o altar da igreja, porque aí estão os verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas, e para eles e para elas, os sacerdotes e sacerdotisas, Deus deu uma missão. E qual foi a missão? Coloca a lenha no altar, porque o fogo arderá continuamente e não se apagará. Eu quero ver o altar em chama, eu quero ver o altar em labareda, eu quero ver o altar em fogo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo ao homem chamado Eric, a mulher chamada Bruna, a este casal, a esta família: eu tomo pelas mãos e digo,
benefício. Eu estou vendo Deus fazer algo tremendo. Ainda em 2023, abraça tua esposa, meu filho. Abraça teu marido, minha filha. A igreja esteja meu ali. 2023, 2023, Deus abre o céu naquela casa. 2023, Deus abre o céu para o casal. 2023, Deus abre o céu para esta casa. 2023, Deus abre o céu para esta família. 2023, Deus abre o céu para o Eric. 2023, Deus abre o céu para a Bruna. A igreja levanta a mão ali, naquela direção. Eu vou subir o altar, mas eu vou subir tomado. Eu vou subir o altar, mas eu vou subir tomado pelo Espírito Santo. E quando eu colocar a mão na cabeça deles, a igreja libera a adoração. Porque Deus está quebrando o jugo, Deus está desfazendo obra pela cumbaria. E Deus está dizendo, ele vai subir, ela vai subir. Eu tenho vitória. É 2023. Eu estou subindo o degrau. A igreja da glória. Eu estou subindo o degrau. A igreja agora. Eu estou subindo. Eu estou subindo. Cadê a glória desta igreja? Não pode ser menos isso. Eu estou subindo. Eu estou subindo. Eu estou subindo. Eu vou profetizar. Eu vou tocar nela. Eu vou tocar nele. A igreja libera, libera, libera. O céu. O céu abre a porta, o céu se abre. O homem diz não, é o Senhor que decida. O homem diz não vai, é o Senhor que não vai. A performance da graça, a lavara soberana, é glória, aleluia, aleluia. A igreja levanta as mãos ao céu, levanta as mãos a Deus. Diga comigo. O homem fechou a porta para mim. O homem fechou a porta para mim. Tá fraco, diga. O homem fechou a porta para mim. O homem fechou a porta para mim. Olha para cá, diga se vai fazer desse jeito. Diga assim, mas não adiantou. Balança a caminha, mas não adiantou. Diga, o homem fechou a porta para mim. O homem fechou a Mas porta não para mim. adiantou, Sueli, a missionária. Sabe por quê? Porque Deus me abriu o céu, me abriu o céu, me abriu o céu, me abriu o céu. Abraça ela, agora abraça ele. A igreja bate palma. Lá em cima, para ele. Levanta as mãos, Deus está na casa. Quem quiser colocar o pedido na mesa, coloca agora. Chama a boca, obedece. Alabara, chama Deus está tomando o teu calor, a tua fé, o teu pedido. Hoje está levando ao Senhor. Hoje está levando para o céu. Coloca o pedido na mesa. Aleluia. Se aceite com glória. E aplaudindo a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.